Bom, meus amores, vamos começar então aí com o nosso olho preto esfumado, tá? Esse olho preto esfumado bafo que todo mundo ama. E aí, ó, primeiro de tudo, eu vou começar passando um corretivo para servir como um fixador de sombras, para fazer com que essas sombras fiquem mais potencializadas, né? E você pode estar usando um fixador de sombras mesmo, eu tô gostando muito de usar o corretivo. E aí, ó, primeiro eu vou começar passando um lápis nude abaixo da sobrancelha para levantar o olhar e dar uma iluminada. E aí eu venho com o dedo mesmo dando uma esfumadinha para dar um acabamento. Aí agora eu vou pegar essa sombra iluminada e vou aplicar aí abaixo da sobrancelha, onde a gente aplicou esse lápis, para dar essa iluminada mais. E agora eu vou aplicar essa sombra marrom, como um marrom terra, e vou aplicar aí no meu côncavo com esse pincel de esfumar. Começo aplicando e tirando o excesso, fazendo movimentos de vai e vem, ou circulares, aquele jeito de esfumar que vocês já sabem, né? Olha, eu vou esfumando todo o meu côncavo, deixando a sombra bem suave. Volto um pouquinho de novo para dar um pouco mais de acabamento nessa sombra. Agora, gente, eu vou estar usando essa sombra da Vult, que ela é um tom café. Quase derrubei ela ali, ela tá toda quebrada, né? E aí eu vou vir com esse mesmo pincel que eu tava usando para esfumar a primeira sombra. Eu vou vir com ele agora. E vou aplicando, então, no meu côncavo também essa sombra marrom e vou esfumando. Só que eu vou concentrando um pouco mais no meu côncavo essa sombra mais escura. E aí depois eu tirei um pouco do excesso e esfumei as bordinhas. Agora, gente, eu vou estar aplicando esse lápis preto na minha pálpebra móvel. E é bom que você tenha um lápis que ele seja um pouco mais molinho, mais molhadinho, sabe? Porque assim você vai conseguir deslizar mais fácil na sua pálpebra. Também até não vai machucar. E também depois ele vai servir como se fosse uma cola para a sombra opaca que a gente vai aplicar em cima, tá? A sombra preta opaca. E faz com que o seu olho preto dure muito, gente, dure horrores. Então, essa é uma dica bem legal. É aquele efeito gel que você aplica, algo um pouco mais molhadinho e vem com algo para selar. Aí, ó, agora eu vou esfumar um pouquinho esse lápis preto que eu apliquei na minha pálpebra, só pra dar um acabamento a mais, né? Que ele tá muito concentrado, então eu vou esfumar um pouco, principalmente as bordas. Agora, gente, é hora da babinha. Isso eu aprendi com a Mari Saad. Babei um pouquinho no pincel, a babé é sua mesmo. Ou você pode molhar também o pincel, tá, gente? E aí, eu tô com esse pincel de aplicar sombra e vou usar essa sombra preta da paleta. É uma sombra preta opaca. Você pode usar também uma cintilante, qual for da sua preferência. E vou misturar com essa outra sombra preta opaca dessa outra paleta. E eu começo aplicando, então, em toda a minha pálpebra móvel. Com cuidado, com calma. Pera. Primeiro, gente, eu me esqueci de fazer isso, mas essa é uma dica muito legal. Você aplica bastante pó aí nessa região da olheira. E aí, o que você vai fazer? Você vai deixar ali até você terminar o seu olho. E quando você terminar, você só pega aqueles pincéis ou de vassourinha ou pincel de pó mesmo para tirar o excesso. Porque o que vai acontecer? A sombra, normalmente a sombra preta cai na nossa pele, né? Quando a gente não tá com a pele feita, antes de começar esse olho, tudo bem, mas quando a gente já tá com a pele pronta, cai um pouquinho de sombra preta e acaba um pouco com a nossa pele, né? Que deu tanto trabalho pra fazer. Então, essa é uma dica muito legal pra você não ter esse tipo de problema. E aí, ó, eu vou aplicando, esfumando. Eu venho depois com um pincel pra dar acabamento, esse pincel de esfumar, pra ir esfumando. Uma sombra aí de encontro à outra. E é assim, viu, gente? É tudo assim. Você vai, volta, esfuma. Esse é o segredo de um acabamento bonito para maquiagem, tá? Tem que ter paciência. Aí eu venho, volto, aplico novamente essa sombra preta para deixar ela um pouco mais pigmentada. Às vezes a gente vai esfumando e ela acaba saindo um pouco, então é sempre bom voltar. Aí agora eu peguei um pouquinho de sombra preta e passei nesse pincel e apliquei ali no meu côncavo.
para concentrar um pouco mais e aprofundar um pouquinho mais o olhar. Eu peguei aquele pincelzinho pequeno, só para poder corrigir uma falhinha ali mesmo. Aí, gente, agora eu vou voltar com uma das sombras marrom, tá? Que é a segunda que a gente usou, que é aquela em um tom mais café, para reforçar um pouco mais, tá? Porque às vezes acaba sumindo. E um olho, vocês podem ver que ele tá bem marronzinho, né? A parte do meu côncavo. E aí, o outro tem que ficar a mesma coisa. Agora, eu vou pegar, então, um delineador. Vou aplicar rente aos meus cílios inferiores, com o pincelzinho chanfrado, tá? Esse delineador que eu tô usando, gente, é um delineador em gel, tá? E aí, eu aplico até um pouquinho dentro da minha linha d'água, mas é bem pouco mesmo, porque depois a gente vem aplicando com lápis. E aí, eu concentro mais mesmo rente aos meus cílios inferiores. E aí, fica bem pretão ali. A gente vai fazer como se fosse a mesma coisa agora, só que a gente vai usar o delineador em gel para poder selar, que depois a gente vem com uma sombra opaca. Ó, e aí, eu não chego até o cantinho interno ali do meu olho. E aí, ó, agora eu venho com o lápis, reforço só um pouquinho esse lápis preto. O lápis preto para aplicar aí não precisa ser tão molhadinho quanto o lápis pra gente aplicar na nossa pálpebra móvel. Aí, com esse pincelzinho um pouco mais denso, um pouco mais preciso, eu venho aplicando a sombra preta, então, ali, rente aos meus cílios inferiores, pra selar e começar a dar uma esfumada, dar um acabamento. E aí, agora eu vou aplicar... Ou não vou? Ah, sim, eu apliquei um pouquinho ali na minha linha d'água. E agora, gente, ó, eu tô tirando aí aquele pó que a gente aplicou, tá vendo? Agora eu vou pegar um pouquinho... Ó, a babinha de novo. Eu vou pegar um pouquinho dessa sombra iluminadora pra poder iluminar o meu cantinho ali interno. E agora, máscara de cílios. Eu vou estar usando essa da Eudora. Maravilhosa, que eu amo de paixão. Vou aplicar para deixar eles alinhadinhos, mas a gente vai vir com cílios postiços, tá? E aí, gente, ó, uma dica até sobre máscara de cílios, como aplicar. Eu gosto de vir bem desde a raizinha mesmo dos meus cílios, forçar um pouquinho a máscara e... dando mais como se eu estivesse esfregando, assim, ela um pouquinho nos meus cílios, tá? Agora, vamos ver com a cola de cílios. Eu amo essa da Du, acho ela maravilhosa. Aí, os cílios postiços. Vamos aplicar aí. Agora, esperando secar, para poder aplicar. E agora, vamos colar aí, muita concentração nessa hora. Ó, com muito cuidado. Bom, gente, agora para finalizar, vamos aplicar o batom aí. E agora, eu vou aplicar um pouco de base nos meus lábios para neutralizar o tom. E ficar a cor real do batom. Eu vou estar usando o Hermione, da Bruna Tavares, para ter blogs. E vou começar, então, aplicando. Eu vou fazer um vídeo para vocês mais pra frente, ensinando como aplicar o batom. E ele é muito mara, gente. E a combinação dele com esse olho preto vai ficar muito linda, sério. Prontinho. Bom, e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Que vocês tenham gostado da make. Eu quis uma proposta assim, bem olho tudo, boca tudo. Achei que ficou lindo com esse batom maravilhoso, que é o Hermione, né, da Bruna Tavares. Eu sou apaixonada por esse batom e com olho preto, gente, fica muito, muito lindo. Pra vocês verem como dá, assim, pra fazer um olho tudo, boca tudo. É só saber combinar aí as cores e pra você poder arrasar, seja numa balada, num casamento, numa festa, numa formatura. Lembrando, gente, essa make tem que ser pra noite, viu? Nada de usar esse trem aqui durante o dia, não. Sair por aí
desse jeito durante o dia que não vai rolar. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!